Vamos resolver agora a questão 14. A questão 14 fala o seguinte: em uma etapa do ciclo executado por um gás ideal em um aparelho de ar-condicionado, a pressão do gás aumenta, mantendo o volume constante. Nessa etapa do ciclo, o trabalho realizado pelo gás, a quantidade de calor absorvida por ele e a variação da sua temperatura são, respectivamente. Então, vou traçar aqui o ciclo, o gráfico PV, que aí a gente já consegue tirar algumas coisas. Tá? Lembrando que ele fala ali que é pressão, volume constante, né? Então, volume constante, você já tem. Tenho certeza que você já tem uma coisa em mente. O que que é aí? Volume constante significa o quê? Volume constante significa o quê? Vê se você lembra aí. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico PV. E aqui a gente vai ter o volume. Aqui eu vou ter uma pressão 1. E aqui eu vou ter uma pressão 2. E aí ele fala que o volume é constante. Lembrando aí, lembra aí como é que a gente calcula o trabalho num gráfico PV? Como que a gente calcula? Você lembra aí? É a área, né? É a área do gráfico. Nesse caso aqui, qual vai ser a área do gráfico? Qual vai ser? Aqui, ó. Aí ele faz isso aqui, né? Ele aumenta a pressão, ó, aumentar a pressão do gás é aumentada no volume constante, ó. Exatamente isso aqui. Saiu daqui e foi para cá. O que que acontece aqui? O que que eu tenho? Eu tenho mais um detalhe aqui. Se você lembrar bem, a gente vai ter o que passando, ó. O que que é isso aqui? Você lembra? Isso aqui são as isotermas, né? A gente tem aqui. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui, ó, T1, T2. O que que eu sei aqui? Eu sei que a temperatura 2 ela é maior que a temperatura 1, porque quanto mais vai se aproximando aqui do eixo, do zero dos eixos, menor vai ficando a temperatura. Então, eu sei que T2 é maior que T1. Tá? Uma coisa que eu sei também é que o trabalho vai ser zero, porque aqui ó, não há variação de volume. Quando não há variação de volume, o trabalho é igual a zero. Ó. Por isso que eu falei, se você calcular a área aqui, não tem como você calcular a área disso aqui. Né? Isso aqui é somente uma linha. Então também é um outro jeito da gente saber. Então, de primeiro, só olhando o gráfico ali, a gente sabe que o trabalho vai ser igual a zero. O trabalho vai ser igual a zero. Então, o que a gente pode fazer? Eita, caiu minha caneta aqui. O que a gente pode fazer mais aqui? A gente pode lembrar do que eu falei aqui, ó, da variação de temperatura. O que eu vou ter aqui? A temperatura final ela vai ser menor do que a temperatura inicial. Aqui, ó. Vai ser maior, no caso, né? Maior, falei ao contrário. Aqui é a temperatura inicial, é T1. Aqui é a temperatura final, T2. T2 é maior que T1. Então, com isso, a gente já pode definir o quê? Ele pergunta por ele absorvida ΔT da sua temperatura. ΔT vai ser o quê? Olha, vamos pensar aqui. Ó. ΔT. ΔT vai ser T2, certo? A temperatura final, menos a temperatura inicial. Olha aqui, ó. Tá falhando. Olha aqui. ΔT. Se T2 é maior que T1, então essa subtração aqui vai ser o quê? Vai ser maior do que zero. Tá? Aqui, ó, T2 maior que T1. Então tem que a variação de temperatura vai ser maior do que zero. Agora falta a gente achar somente o quê? Somente o quê? A gente pode achar de duas maneiras. Tá? Eu vou mostrar uma aqui para você. Eu posso utilizar aqui, ó, que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Se eu tenho que o trabalho é igual a zero, ΔU vai ser igual a Q. Então, Q também vai ser maior do que zero. Só que o ΔU ele é dado por quê? Ele é dado por 3 dividido por 2, N, né? R aqui, que é a constante universal dos gases,
perfeitos. Você não lembra? O ΔT. Se esse ΔT aqui é positivo, o meu ΔU vai ser positivo. Com isso, o Q também vai ser positivo. Bom, ó, o ΔT é positivo. Se o ΔT é positivo, esse número aqui todo vai ser positivo, porque o N é positivo, o E é positivo. Então, esse número todo aqui vai ser positivo. O ΔU, ele é maior do que zero. E como eu coloquei aqui, ó, o ΔU sendo... O ΔU é igual a Q, porque o trabalho é zero. Então, se o ΔU é maior do que zero, o Q vai ser maior do que zero. Mas caso você ainda não tenha se convencido, você pode lembrar que Q é igual ao quê? A M C ΔT. E olha o ΔT aqui de novo. Olha o ΔT aqui de novo. O ΔT não é maior que zero? Isso aqui é maior que zero, é a massa. Isso aqui é uma constante, também vai ser maior do que zero. Então, eu tenho que o Q vai ser maior do que zero. Então, eu tenho que o trabalho é maior do que zero. Vamos ver, é igual a zero. Então, eu só tenho a letra B e a letra C, né? Um trabalho igual a zero. Agora, eu tenho que o ΔT é maior do que zero. Ó, lembrando das isotermas, ó. T2 é maior que T1, então isso aqui vai dar o quê? Número maior do que zero. Então, ΔT é maior do que zero. E onde que tem o ΔT maior do que zero? É somente aqui, ó, entre B e C, né? Somente aqui. Então, já nos diz que a provável resposta é a letra B. Agora, vamos só conferir aqui com o Q, né? A quantidade de calor. E a gente também encontra aqui que ele é o quê? Maior do que zero. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra B. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.